tudo certo. Pessoal, vocês que já entraram, me diz se vocês estão me ouvindo direito. Não? Brenda, Juliana, Ellen Fraga. Algum de vocês está me ouvindo? O que está acontecendo? Quem me dá um sinal? Ah, ok. Valeu, Hans. Tá, vou aguardar mais porque tem muita gente entrando ainda. Ó, então, livro, quem já estiver entrando aí, vou falar isso 1 milhão de vezes. O livro na página 793. Não tentem olhar ali no computador não, porque tentei de todas as formas mexer nesse brilho, não dá para vocês acompanharem aqui não. Vocês vão acompanhando aí pelo livro do Guyton, o que eu mandei em PDF, página 793. E a apostila, vamos direto para o estudo dirigido. Aí, Alan, Vanessa, Gabriela. Tá, vou aguardar todo mundo terminar de entrar. Então, Lorena, é para essa live ser salva, se o seu professor conseguir salvá-la no final, que é meio novo para mim. Mas eu vou tentar salvar sim. Parece que tem um jeito de pegar essas lives e colocar no YouTube. Então vou dar um jeito de fazer isso, depois passar do IGTV para o YouTube. David. Vamos ver se entrou todo mundo. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí, se não entrar todo mundo a gente começa. Então vamos lá, quem entrou depois, se tiver com o notebook aí, abre o livro do Guyton, Fisiologia Humana, página 793, Fisiologia do Trato Gastrointestinal. E e fica com a apostila na mão aí no estudo dirigido. No Guyton, página 793, vai estar escrito Fisiologia Gastrointestinal. E na apostila, lá no estudo dirigido, deixa eu ver a página 32 da apostila. A apostila é 32, Vanessa. Estudo dirigido. Acho que a Carla... Não, achei que a Carla era a última, mas entrou o Guilherme também. Tem gente que nem é de fisiologia, né, Luciano? Mas tá bom. Não tá fazendo nada, melhor estudar fisiologia mesmo. Vamos começar então, gente? Pega a apostila de vocês então na página 32, estudo dirigido. E o que eu queria mostrar para vocês antes de começar a falar do estudo dirigido? Quero que vocês deem uma olhada no Guyton aí. Muitos de vocês não têm o hábito de estudar pelo livro e vocês vão ver que Ah, tá, não precisa anotar nada na apostila não, o Alisson, nós vamos responder o estudo dirigido, então você pode ir lá para o estudo dirigido e já ir respondendo as questões. Vamos responder algumas hoje,
na nossa próxima live a gente vai fazendo o estudo dirigido até a aula que eu dei, né? Eu acho que eu fiz com vocês de gestão de gorduras e de gestão de nucleotídeos. Quando nós terminarmos essa parte, aí nós vamos começar aulas novas, porque é bem provável que a gente não vai ficar só 15 dias parados. Mas aí para as aulas novas nós vamos montar uma outra estrutura, com slides, e aí a gente vai preparar isso mais para frente. Vamos ver por quanto tempo esse recesso vai durar. Mas por hora, vamos deixar nossa apostila em dia e resolver dúvidas. Então, para quem não fez o estudo dirigido, é uma chance de já deixar ele pronto. Para quem já fez, é uma oportunidade de conferir se as suas respostas estão corretas. Então, vou precisar que vocês tenham o estudo dirigido em mãos, os slides, para quem já imprimiu eles na apostila, para poder consultar. E o livro, nós vamos começar só com ele. Eu quero só apresentar para vocês o capítulo do Guyton. Vocês têm um livro em casa. Como a maioria de vocês trabalha, muitas vezes vocês optam por estudar só pelos slides. Mas agora, com esse recesso, vocês vão ter tempo de dar uma olhadinha no livro. Diferente de muitos outros livros, vocês vão perceber que o Guyton é muito didático. Então é um livro que dá para você lê-lo sem grandes problemas. Ele é um livro que fala de fisiologia de uma forma bem complexa, é uma referência mundial, o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, mas é um livro didático. Então vocês vão conseguir acompanhá-lo tranquilamente depois das nossas aulas. E vocês vão ver que ele vai bem no detalhe, tem coisas inclusive que a gente não fala na sala de aula, mas que é super interessante. Ele tem umas janelas com umas informações extras. Então, quem tiver no livro aí, vamos lá no livro, página 793, Fisiologia Gastrointestinal. Eu vou virar só para ir me orientando e aí volto para falar com vocês. Vão acompanhando aí pelo de vocês, porque aqui pela tela vocês não vão conseguir acompanhar. Ó, o capítulo não, né? O Guyton é dividido em unidades. Então, a fisiologia do gastrointestinal é a 10ª unidade dele. Então, tá lá na frente, na página 793. São os capítulos 62, 3, 4, 5 e 6. Então, no 62 são só princípios gerais de digestão. Ele vai falar sobre função, motilidade, controle nervoso, circulação sanguínea. O 63 ele fala de propulsão e mistura. Então, ele fala de peristalse, aquelas duas peristalses que nós vimos, a peristalse de propulsão, a peristalse de mistura. Ele detalha as estruturas das camadas musculares do trato gastrointestinal. Então aqui vocês podem ver peristalse de forma bem detalhada, ele é muito bem ilustrado, o Guyton. Na 64 são as funções secretoras. Então, como é que o Guyton faz? Ele organiza diferente das minhas aulas. Vocês vão ver que no capítulo 64 ele fala de secreção. Então ele fala das secreções que o trato gastrointestinal produz. Secreções digestivas, né? E não digestivas, como o muco. Mas ele vai falar de saliva, ele vai falar de bile, de suco pancreático, de suco gástrico, na mesma estrutura que a gente fala lá na sala de aula. Só que aqui ele agrupa as secreções todas nesse capítulo 64. Na 65, digestão e absorção no trato gastrointestinal. Esse capítulo é todo dedicado ao intestino, né? O intestino fino, o duodeno, o jejum, o ilho, que é onde de fato ocorre a digestão dos grandes grupos. Como eu sempre falo em sala, né, aquela digestão dos carboidratos na boca e aquela digestão das proteínas no estômago são todas parciais. A digestão de fato só acontece no intestino, graças ao suco pancreático, que é o grande suco digestório do corpo, e algumas outras enzimas digestivas que o próprio intestino produz. O capítulo 66 vocês podem ler só como curiosidade, né? Vão ter muito tempo livre, pode ler sim. 66 está falando sobre distúrbios do trato gastrointestinal. Isso é terreno da patologia. A gente vai ver distúrbios do trato gastrointestinal na próxima disciplina nossa, que é pato. Nessa daí, nesse capítulo 66, ele está falando de diarreia, síndrome de Crohn e diversos outros, síndrome do intestino irritável, gastrites, esofagites, aftas, enfim, diversos distúrbios do trato gastrointestinal. O Guyton traz isso, mas nem é domínio da fisiologia, não. Isso daí já é patologia. Então, não se preocupem com o capítulo 66. Então, para quem tiver com tempo,
capítulo 62 ao 65 do Guyton, para vocês darem uma aprofundada em fisiologia do trato gastrointestinal. Como eu falei para vocês, é onde tudo começa, né? Nosso corpo é uma máquina e essa máquina precisa ser alimentada com nutrientes, e esses nutrientes a gente só consegue absorvê-los após um processamento dentro do trato gastrointestinal, e esse processamento é complexo, né? Embora a gente não processe vitaminas e minerais, a gente precisa processar carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e as gorduras. E a gente sabe que essas estruturas são complexas e o processo de quebra delas também não é simples. Então, apresentado aqui o Guyton para vocês, vamos para o estudo dirigido. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje do nosso estudo dirigido. A primeira pergunta é o que é digestão, né? Então a gente falou disso em sala de aula. Por que nós, como eu falei para vocês na nossa primeira aula, a gente tem um sistema porque ele precisa exercer uma função no corpo. E qual é a função do sistema digestório? Quebrar moléculas para que a gente consiga absorvê-las. Tem sempre que lembrar que um determinado grupo de moléculas, a gente ingere elas numa forma, numa estrutura que não é absorvível. Então a gente precisa quebrar essas moléculas para que no intestino elas possam ser absorvidas, no intestino fino. Então a gente quebra gorduras, a gente quebra proteínas, a gente quebra açúcares e a gente quebra ácidos nucleicos. São moléculas grandes demais, são moléculas poliméricas. Então o nosso intestino não conseguiria absorver moléculas tão grandes. A gente quebra proteínas até aminoácidos, quebra gorduras em ácidos graxos e glicerol, quebra ésteres de colesterol em colesterol livre, quebra polissacarídeos, né, o amido, um grande polímero de glicose em glicoses livres, em monossacarídeos para ser absorvido. Então o processo de digestão é isso. O que é digestão? É quebrar macromoléculas em micromoléculas para que a gente consiga absorvê-las. Mas para fazer isso, eu tenho que ter uma etapa física, que começa na boca, né, de mastigar, amassar, misturar com as secreções digestivas, e uma etapa química, que são as secreções digestivas contendo as suas enzimas, e cada enzima vai quebrar um grupo de alimentos. Vamos para os slides, ó. Nosso slide 5, né? Não, 7. No slide 7, dá uma corrida lá, tem uma janela amarela que está escrito que digestão é um processo de quebra dos alimentos, física, que é a mastigação, e química, que é provocada tanto pelo ácido, né, que ajuda a dissolver esses pedaços de alimento no estômago, quanto principalmente pelas enzimas, que efetivamente quebram as macromoléculas em micromoléculas. Cuidado, hein? É um erro grosseiro achar que o ácido do estômago quebra as moléculas. Não, ele só dissolve o alimento, que deixa de ser sólido e fica líquido. Quem de fato quebra as macromoléculas em micromoléculas são as enzimas, né? Lembra, nós já vimos pitialina, já vimos a pepsina, a pitialina da saliva, a pepsina do suco gástrico, já vimos lipase pancreática, colesterol esterase, fosfolipase e as duas nucleases, né, que quebram ácidos nucleicos. Vamos chegar nelas daqui a pouco. Então vamos lá, o que é digestão? É quebrar alimentos em duas etapas, física e quimicamente. Fisicamente é na boca, com a mastigação. Quimicamente é graças à dissolução do alimento no ácido gástrico e depois a sua quebra pelas enzimas digestivas. E soluções digestivas também, né, como a bile. E aí qual é o objetivo disso? Quebrar macromoléculas, moléculas grandes, em moléculas pequenas. E se você quiser citar quais são essas moléculas para você já ir se orientando, quais moléculas eu quero quebrar nesse processo? Eu quero quebrar proteínas, que são cadeias de aminoácidos, são polipeptídeos. Vou quebrar cada ligação e separar essa proteína em aminoácidos isolados. E aí vou absorver esses aminoácidos. Vou quebrar gorduras. Aí gorduras é um pouquinho mais complexo. Lembra que quando eu falo gordura, eu estou falando de 3 grupos de substâncias diferentes. Triglicerídeos, o principal grupo, ésteres de colesterol e fosfolipídios. Então os triglicerídeos eu quebro em ácidos graxos e glicerol. Fosfolipídios
eu vou quebrar em ácidos graxos, glicerol e o radical fosfato. E os ésteres de colesterol eu vou separá-los em 2 moléculas de colesterol livre. O outro grupo que eu vou precisar digerir, menos complexo, são os carboidratos. Carboidratos, a gente já viu os carboidratos poliméricos, né? O amido e o glicogênio. São enormes cadeias de glicose. A gente tem que quebrar eles. Primeiramente, a gente quebra eles em dímeros, a maltose, que é um disacarídeo. E nas próximas aulas a gente veria essa quebra completa, a quebra também da maltose. A gente não viu isso em aula. E teríamos ainda que quebrar a lactose, o disacarídeo do leite, e a sacarose, o disacarídeo das frutas. Então isso aí nós também ainda não vimos, só falando para vocês se orientarem. Por fim, o grupo que está faltando são os ácidos nucleicos, também polímeros, mas polímeros de nucleotídeos. Então agora eu quero quebrar a cadeia de RNA, do ácido ribonucleico, e liberar nucleotídeos isolados, e quebrar a cadeia de DNA, né, ácido desoxirribonucleico, e também liberar nucleotídeos isolados. Acho que é o Elcio que está perguntando, tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar na live. Eu não vou conseguir resolver agora. Fala para esses alunos que estiverem em contato com você, que depois eu vou postar essa live. Não sei se consigo postar ela aqui mesmo no Instagram. Se não for possível, eu vou colocar ela no YouTube. Eu mando para os representantes passam para vocês e esse pessoal acaba acompanhando a live depois. Acho que possivelmente eles não devem ter entrado no Instagram ainda. No Instagram que eu criei, por isso que eles não estão conseguindo entrar. Mas fala para eles que depois a live vai estar disponível. Os alunos que forem de outras disciplinas, viu, gente, que ainda não tiver se situado, essa live é para fisiologia. Aí vai ter live para farmaco aplicada, live para gnosia, então vai ter live para cada disciplina. Essa é uma live para a disciplina de fisiologia para o noturno. O pessoal do matutino também vai ter uma live de fisiologia pro matutino. Então, fiquem tranquilos. Quem não conseguir acompanhar no noturno, pode acompanhar no matutino ou depois pode assistir quando eu postar a live possivelmente no YouTube. Foi a primeira? Demoramos demais, hein? Só na primeira. Questão 2. Questão 2 é muito simples, né? Os principais grupos de substâncias, que a gente chama de nutrientes, que constam nos nossos alimentos, né? Então nós nos alimentamos, os 4 principais grupos, né, que são importantes para nós nutricionalmente, que são vitais, minerais e vitaminas, os únicos 2 que nós não precisamos digerir, nós absorvemos tal qual a gente ingere, né? Então não precisam de um processo de quebra, eles já são micronutrientes. E os macronutrientes, né? Os 4, já falei deles várias vezes: proteínas, as cadeias de aminoácidos, açúcares, as cadeias de monossacarídeos, ácidos nucleicos, as cadeias de nucleotídeos, e as gorduras, né? Os 3 tipos de gorduras. Esses são os 4 grupos de alimentos. E aí, cuidado, viu, gente? Tem que saber sinônimo. Quando eu falo gordura, é a mesma coisa que está falando lipídios ou óleos, né? Então, gordura, lipídio, óleo, tudo isso está se referindo a um grupo de substâncias que nosso corpo usa como reserva energética ou como para produzir hormônios, no caso do colesterol. Então, tem que lembrar, quando eu falo gordura, eu estou falando de um conjunto de 3 substâncias distintas. A principal delas, os triglicerídeos. Lembra? Gordura saturada, gordura insaturada, origem vegetal, origem animal, com insaturação, sem insaturação. Então, eu estou falando de triglicerídeo, de ésteres de colesterol e de fosfolipídios. Quando eu falo de proteínas, não esquece, proteína é sinônimo de polipeptídeo. E os açúcares são polissacarídeos. Então, olha, açúcar é muito confuso para alguns alunos, porque são 3 nomes que querem dizer a mesma coisa: açúcar, carboidrato, polissacarídeo. Tudo está dizendo, tudo faz referência, por exemplo, ao amido. Ele é um polissacarídeo, ele é um carboidrato, ele é um açúcar. Ou açúcar, carboidrato, disacarídeo, né? A lactose é tudo isso. Ela é um disacarídeo, ela é um açúcar, ela é um carboidrato. Então, 6 grupos: vitamina, mineral, proteína ou polipeptídeo, açúcar ou polissacarídeo, ácidos nucleicos, você pode colocar RNA e DNA para você lembrar
quais são, e o que está faltando? Gorduras, né? Os lipídios. Então, lipídios, ácidos nucleicos, para quem está pedindo para eu repetir aí, ó, lipídios, ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais, tá certo? Questão 3. Sobre a solução digestiva da boca, detalhe o nome, onde é produzida, pH, quais os seus constituintes básicos e quais as suas funções fisiológicas. Muito fácil, né? A solução digestiva da boca é a saliva. Onde a saliva é produzida? A saliva é produzida nas glândulas salivares. Aí vocês detalham as 3 glândulas salivares, né? Parótidas, sublinguais, submandibulares. Então, já disse o nome, já disse onde ela é produzida. Qual é o pH da saliva? A saliva tem pH neutro, né? A saliva tem pH neutro. Quais são os constituintes básicos da saliva? Lembra, sempre que eu perguntar a constituição de uma solução biológica, vocês começam com água e eletrólitos. Água e eletrólitos. Toda solução fisiológica do corpo tem água e tem minerais ionizados nessa água. Então, água e eletrólitos. O que mais que tem na saliva além de água e eletrólitos? Tem 2 proteínas que são importantes. A mucina e a pitialina. Cuidado, dessas 2, uma é uma enzima, catalisa uma reação química, é a pitialina. A outra é uma proteína que tem uma propriedade de deixar a saliva viscosa, grudenta, é a mucina. Então, qual é a função da mucina? Deixar a saliva viscosa. E por que a saliva tem que ser viscosa? Para lubrificar o alimento. E por que o alimento tem que ser lubrificado na boca? Porque facilita a deglutição e facilita que ele escoe pelo seu esôfago e chegue no seu estômago. Então, quanto mais viscosa, quanto mais lubrificado o alimento com a saliva, mais fácil de você deglutir. Então, primeira função da saliva já tá aí, né? Ela lubrifica o alimento. E ela também o umedece, ela não tem água. O fato de ter água faz com que a saliva umedeça o alimento. Isso vai também facilitar a deglutição. Até brinquei na sala, quando você come um alimento muito seco, é difícil de você deglutir. Então, saliva umedece o alimento, saliva porque tem água, saliva lubrifica o alimento porque ela é viscosa, porque contém a proteína mucina. E, por fim, saliva ajuda no processo digestivo. Que digestão que a saliva promove? A saliva consegue quebrar polímeros de açúcar, né, o amido, um polissacarídeo, em dímeros, em maltoses, que é uma glicose ligada na outra. Então pega uma molécula de amido, que são cerca de 1000 moléculas de glicose ligadas uma na outra, e converte essas 1000 moléculas de glicose em 500 dímeros, em 500 maltoses, que é uma glicose, porque dímero, que é uma glicose ligada na outra. Não é mais um polímero. O polímero era o amido, né, que eu quebrei e formei dímeros de glicose. Como é que a pitialina faz isso? Ela é uma enzima, então o que ela faz? Ela consegue quebrar a ligação entre uma glicose e outra, a cada 2 glicoses. Com isso ela vai picando, cortando o amido, e aí uma molécula gigantesca, que tinha 1000 moléculas de glicose ligadas umas às outras, acaba se tornando pequenos pedaços, né? Pedaços de 2 glicoses, uma glicose ligada na outra, que a gente chama de maltoses. Então o que a pitialina faz? Em pH neutro, lembra que enzimas são catalisadores biológicos muito exigentes. Elas precisam da temperatura ideal e do pH ideal. Fora da temperatura e do pH ideal, elas não agem de forma adequada ou elas podem não agir de forma nenhuma. No pH neutro, que é o pH que a pitialina precisa, ela pega o polímero de amido, quebra ele em pedaços e converte em maltoses. Então essa é a única digestão que acontece na boca. É completa a digestão do amido? Não. Estou quebrando ele apenas em maltose. Eu ainda vou precisar pegar essas maltoses, que é uma glicose ligada na outra, e separar essas glicoses. Então a digestão do amido só termina quando eu gero glicoses livres. Então a digestão na boca não é completa, é uma digestão parcial. Não bastasse ela ser parcial, já falei para vocês, ela é desnecessária. Ainda que eu não faça digestão nenhuma do amido na boca,
lá no intestino, o pâncreas vai liberar uma amilase, a amilase pancreática, que vai quebrar esse amido completamente. Então a amilase da boca, né, a enzima que quebra amido na boca, a pitialina, ela faz uma quebra parcial. Então vamos lá. A secreção digestiva da boca é a saliva, produzida nas glândulas salivares, parótida, sublinguais, submandibulares. Essa secreção contém água, eletrólitos, mucina e pitialina. O pH da secreção digestiva da boca, da saliva, é o pH neutro. E a saliva tem múltiplas funções. Ela umedece o alimento, ela lubrifica o alimento e ela permite que o alimento seja deglutido de forma mais facilitada. E ela ainda faz uma digestão parcial do amido. Ela quebra o amido em maltoses, né? Vocês que estão com a apostila aí, tem até uma atividade para vocês colocarem essa quebra. Aqueles que assistiram a aula tem essa reação na apostila, né, mostrando o amido em maltose. Mas para quem ainda não viu essa reação, vamos nos slides. Deixa eu passar um pouquinho. Ó, slide 13. Dá uma corridinha lá no slide 13. Vocês vão ver a molécula de amido, esse polímero. Esse amido que está representado aí, ele está mostrando 4 glicoses. Então, ele mostra que a pitialina em pH neutro. Só que está vendo que uma das glicoses tem um N embaixo? Esse N quer dizer que numa molécula de amido tem N glicoses, né? Cerca de 1000. Então, é uma molécula bem grande. O que a pitialina faz? Ela vai lá e quebra de 2 a 2, então ela gera uma maltose. Olha com cuidado aí a molécula de maltose. Vocês vão ver que é uma molécula de glicose ligada na outra. Isso é um disacarídeo. Por que disacarídeo? 2 açúcares. Uma glicose ligada na outra. 2 glicoses. Eu ainda vou precisar separar essas glicoses umas das outras. Porque se elas estiverem unidas, o intestino não absorve. Ele só absorve essas glicoses separadas. E aí nós ainda vamos ver a enzima do intestino que faz essa última quebra, que separa as 2 moléculas de glicose. Então, que quebra a maltose. Então, no slide 3 tem a reação. Essa reação é uma atividade da aula. Está lá para vocês colocarem a reação de quebra catalisada pela pitialina. É essa daqui. Só colocar ela lá. Vamos para 4. Como se dá a digestão de carboidratos, polissacarídeos, na boca? Acabei avançando para ela, né? É isso aí. Como é que eu quebro carboidratos na boca? Pitialina, quebrando o amido em maltose. Você pode escrever isso na forma de texto, né? A pitialina, a amilase salivar, quebra as moléculas de amido, um polissacarídeo, em maltoses, que são disacarídeos, em pH neutro. Ok? Pode escrever. Você também pode colocar a reação. Coloca a molécula tá aí no slide 13, né? Coloca a molécula de amido, a setinha, pitialina, pH neutro e a molécula de maltose. Mas é importante que vocês saibam descrever esse processo. Não tem que entender ele, tem que saber colocar ele numa forma discursiva, né? Então vai lá e escreve. A pitialina, a enzima digestiva da saliva, ou amilase salivar, porque a amilase, porque ela quebra amido. Ase quer dizer enzima, e amilase faz referência ao fato de que essa enzima quebra o amido. Então, quem que é a amilase salivar? É a pitialina. Ela pega o amido, quebra em moléculas de maltoses, que são 2 moléculas de glicose ligadas uma na outra. Infelizmente, vocês não conseguem acompanhar aqui, mas vocês que estão com a apostila conseguem acompanhar isso. Então, lembrando, essa digestão é parcial, eu não consigo quebrar todo o amido na boca, por mais que a minha mastigação seja lenta, não consigo quebrar todo o amido na boca. E mesmo que eu não quebre amido nenhum, essa função digestiva da saliva é desnecessária, né? Lá no intestino, a amilase pancreática vai quebrar esse amido de todo jeito.
A importância da saliva, então, recai muito mais na mucina, né? A saliva é muito mais importante como uma secreção que ajuda na deglutição, né? Sem o alimento estar umedecido e lubrificado umedecido pela água, né? E lubrificado pela mucina, fica muito difícil deglutir. Até brinco com vocês na aula, né? Do bolo de fubá. O bolo de fubá, se você não ficar com ele um bom tempo na boca, não umedecer o suficiente, não lubrificá-lo o suficiente, você não consegue deglutir. Você vai precisar de água, vai precisar de algum outro recurso. Então a saliva, acaba que a principal função dela é essa, já que a função digestiva dela é parcial e fisiologicamente desnecessária. O pâncreas cumpre com a digestão do amido, independente das funções da saliva. Vamos para a próxima. Quais as funções da língua e dos dentes? Dentes é bastante simples, né, gente? Função de dente, achar aqui o slide. Nós temos dentes para cortar, né, os nossos incisivos, que são afiados, são finos para fazer esse corte do alimento, e temos dentes chatos lá no fundo da boca, os nossos molares, para amassar. Então mastigar é cortar e amassar alimento. Antes, né, quando nós, lá no início da nossa evolução, quando a gente guarda ainda umas presas, né, uma herança evolutiva de quando a gente comia a carne ainda crua, antes de inventar o fogo, antes de cozinhar os alimentos, a gente precisava de ter presas para rasgar essa carne. Agora nós não precisamos disso mais. Por isso que as presas em algumas pessoas são quase que imperceptíveis, mas elas já tiveram uma função evolutiva lá no passado. Hoje não precisa mais, a gente cozinha os alimentos, então eles ficam mais amolecidos, a gente só precisa cortá-los e amassá-los. A função de dente é essa, cortar e amassar. Então são estruturas ósseas. E aí, para o pessoal da odonto, eu não acho que não tem odonto no noturno, só no matutino. Mas é que tem um capítulo só sobre fisiologia dos dentes. Eu vou falar disso para os meninos quando tiver na live do matutino, para eles darem uma olhada, porque aí o Guyton trata detalhadamente da estrutura do dente, e para odonto é até uma atividade que a gente vai fazer mais para frente, mas aí direcionada para odontologia. Vamos para a função, então, da língua. A língua, gente, ela é um órgão muscular e de musculatura voluntária, né? Então nós controlamos a língua de acordo com a nossa vontade. Isso nos ajuda em muitos momentos. A língua ajuda a limpar a boca, ajuda a misturar o alimento dentro da boca, a posicionar o alimento. Um alimento que você cortou nos incisivos, a língua empurra ele para os molares para ele ser amassado e vice-versa. Então a língua tem essa função de mistura, de movimento do alimento dentro da boca. Lembra também que depois que esse alimento está mastigado, é a língua que começa o processo de deglutição, né? O alimento fica posicionado sobre ela, e aí a gente, quando decide deglutir, porque deglutir é um ato inicialmente voluntário, a língua empurra esse alimento contra o palato e joga ele em direção à nossa faringe. E nesse processo é que começa a deglutição. Então, língua mistura o alimento, língua limpa a boca, língua ajuda a deglutir o alimento. E a função mais sofisticada da língua, né, é a função sensorial. Então, vamos ali no slide... Deixa eu achar aqui. Slide 10. Corre aí no slide 10. Quando vocês chegarem nele, vocês vão ver que tem uma língua desenhada, tem os sabores que a língua detecta. Essa é a mais sofisticada função da língua, né? Ela é um órgão sensorial, um órgão relacionado ao paladar. Então a gente consegue detectar os 4 sabores básicos, né? O doce, o salgado, o azedo e o amargo. Lembrando que o sabor azedo é conferido pelas substâncias ácidas. Lembra que nós falamos na aula que as substâncias ácidas são poderosas indutoras da salivação, né? Quando a gente lembrar de substâncias ácidas, a nossa salivação fica estimulada. Então eu lembro de um limão com sal, a minha boca começa a encher de saliva. Por quê? Porque é um sabor ácido, forte, indutor da salivação. E no centro da língua, vocês estão vendo que tem uma área toda dedicada a um sabor exótico, né? O umami. Que sabor é esse? Essa região da língua detecta um aminoácido, detecta o glutamato. Possivelmente essa detecção de glutamato no centro da língua está envolvida com a memorização do sabor.
Então a língua não é só um órgão de detecção dos diferentes sabores, ela é um órgão também que ajuda no processo de estimulação do sistema nervoso central para que ele memorize esse sabor. Então é assim que ao longo da nossa vida a gente vai escolhendo, né, os sabores que nos apetecem e os que não nos apetecem. Então esse sabor umami, né, lembra, é uma detecção do aminoácido glutamato, estimula as papilas. E as papilas gustativas, né, elas levam essa informação para o sistema nervoso central e ajudam no processo de memorização. Então, lá na frente, quando a gente tiver em sistema nervoso central, vocês vão ver que essa detecção do umami tem a ver com o hipocampo, né, lá no sistema nervoso central, que é uma estrutura muito relacionada, né, totalmente envolvida com o nosso processo de memorização. A gente sabe disso porque quando a gente lida com um paciente que não tem hipocampo, ele não memoriza mais. Ele não esquece o que ele já aprendeu, mas ele não aprende mais, né? Ele não memoriza mais. Então vamos lá. A língua tem funções de misturar o alimento, ajuda na primeira etapa da deglutição, e não só isso, né? A língua também ajuda na percepção do glutamato e funciona como uma estrutura de essa detecção do glutamato, né, que a gente chama de sabor umami, ajuda no processo de memorização do sabor. E assim a gente vai selecionando o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que a gente vai repetir, o que a gente não vai repetir. Né? Assim que a gente, por exemplo, conhece um sabor de uma substância que não é, por exemplo, agradável, mas também é adaptativo, porque nos ajuda a evitar substâncias que são tóxicas, que são desagradáveis ao paladar. Lembrando que a língua só faz tudo isso porque ela tem papilas gustativas, né? que são botões gustativos, que são estruturas nervosas, né? Terminações nervosas. Elas detectam, se ligam ao glutamato presente no alimento e esse glutamato estimula a estrutura da papila, que é uma estrutura nervosa sensorial, e essa informação é levada para o sistema nervoso central. Vamos para a próxima. Tá, a questão 6 é sobre o muco. Vamos pular ela, deixa um espacinho aí, vamos falar da... Eu devia ter visto primeiro a questão 7, né? Essa ordem não tá legal não. Depois da 5, depois de entender a função da língua, dos dentes, porque a língua introduz a deglutição, a língua faz a primeira etapa. Eu falei, a gente posiciona o alimento mastigado sobre a língua, ela empurra ele contra o palato e a gente vai começar a deglutição. E a questão 7 está perguntando justamente quais são as etapas da deglutição. Então tem que lembrar que a deglutição começa com a língua empurrando o alimento contra o palato. Então a deglutição começa na boca e é voluntária. Eu escolho a hora que eu vou engolir. Eu determino quando que eu mastiguei suficientemente o meu alimento. Deglutir. Aí esse alimento começa a escorrer agora pela minha faringe e depois ele passa para o meu esôfago. Então a segunda fase é faríngea e a terceira fase é esofágica. Então a deglutição acontece em 3 fases. Voluntária só a primeira. Depois que ele vai para a sua faringe e esôfago, aí já não é mais não são mais etapas voluntárias. Esse alimento vai escorrer por ação dos movimentos peristálticos, né? Pela peristalse, pela contração das paredes do trato gastrointestinal na faringe e no esôfago. E ele também vai escorrer por ação da gravidade. Por isso a gente tem que comer sempre de pé. Né? Se você come deitado, você vai ter dificuldade de engolir, pode até se sufocar. Lembrando que o sistema, que o trato gastrointestinal, né, essa tubulação aqui no alto, depois da boca, ela tem uma conexão com o trato respiratório. Então é sempre perigoso, eu nunca quero alimento indo para o trato respiratório. Por isso que a gente, nos alimentando de pé, as chances desse alimento ir para o trato respiratório fica reduzida. E a gravidade ajuda a empurrar o alimento esôfago abaixo. Então tudo isso ajuda um processo de deglutição, né? Estar de pé, porque a gravidade vai me ajudar. O alimento está bastante lubrificado, porque ele vai escorrer com mais facilidade. E por fim, além desse alimento estar lubrificado e a gravidade estar ajudando, eu preciso que ele esteja triturado, bem mastigado, né? Todo mundo já experimentou aí a sensação desagradável de tentar engolir um alimento mal mastigado. Então a peristalse na faringe e no esôfago tem dificuldade de empurrar esse alimento rumo ao meio do esôfago e depois
até ele chegar no estômago. Então é uma sensação bem desagradável. Então uma deglutição correta ela acontece depois de um alimento estar bem mastigado, bem misturado com a saliva, bem umedecido, bem lubrificado, e aí por fim, estando de pé. Né? O pessoal da enfermagem aí, quando estiver tratando pessoas que estiverem acamadas, sabem, né? Até por isso que aquelas camas de hospital têm uma estrutura para elevar o paciente, né? Para ele poder tomar a medicação, para ele poder se alimentar, né, para não precisar ficar levantando o paciente toda hora. A própria cama faz esse trabalho, porque você quer evitar que esse paciente sufoque, né, que o alimento, em vez de descer pelo esôfago, faça uma entrada pela abertura, né, da câmara ali da glote e acabe na sua traqueia, provocando um sufocamento, que pode ser inclusive fatal. Então, 3 etapas da deglutição: na boca, voluntária, promovida pela língua, depois faríngea e esofágica, ambas involuntárias, né? São contrações peristálticas, musculatura lisa que faz isso. Questão 7, então. Questão 6 agora, né? Vamos voltar. A gente fez a 7, vamos fazer agora a 6. Sobre o muco, descreva. Em quais regiões do trato gastrointestinal ele é produzido? Por quais glândulas, seu pH, sua composição e quais as principais funções fisiológicas. Então a gente tem que lembrar aquilo que eu disse para vocês. Trato gastrointestinal é uma tubulação de aproximadamente 10 metros, que tem que empurrar alimento. Então ele vai empurrando esse alimento faringe, esôfago, estômago, intestino fino, intestino grosso, reto até ele sair pelo ânus e ser evacuado. Então, esse ato de empurrar essa massa sólida, porque o alimento é uma massa sólida, né? Empurrar essa massa ao longo de todo esse trajeto, ficaria muito difícil se essa tubulação não tivesse engraxada, lubrificada. Então, toda a parede do trato gastrointestinal é produtora de muco. Toda a parede do trato gastrointestinal está revestida por uma secreção mucosa, viscosa. Então, qual é a função disso? Facilitar o escoamento desse alimento. Nos locais onde ele passa inteiro, né, em pedaços, como no esôfago, ele ainda protege a parede do esôfago do atrito. Lá no intestino grosso, onde eu formo fezes, que já é uma massa, né, o bolo fecal é pesado, eu tenho uma produção massiva de muco para ajudar a grudar, né, formar o bolo fecal, formar as fezes e também para ajudar a empurrar essas fezes para frente. Lembrando que se as fezes ressecam, né, a peristalse não consegue empurrá-las para frente. Aí esse indivíduo vai ficando cada vez mais constipado, né, o intestino preso, porque as fezes estão se ressecando. A produção de muco tem função de facilitar essa passagem do alimento ao longo de todo o trato gastrointestinal, só que dependendo do ponto do trato gastrointestinal, ele adquire umas funções características. Então, no esôfago, além de facilitar a descida do alimento, ele protege a parede do atrito, porque no esôfago o alimento passa inteiro. No estômago, além do muco, mais uma vez, ajudar na passagem do alimento, ele tem uma função muito mais importante, que é proteger a parede do estômago da própria acidez estomacal. Lembra disso? O muco é básico. O muco contém íons bicarbonato. Os íons bicarbonato, lembra? O HCl3-. Esse íon bicarbonato, esse ânion, ele torna o muco básico. Ao tornar o muco básico, essa secreção gelatinosa, pensa no muco como um gel, né, bem viscoso, em volta da parede do estômago. E aí o suco gástrico que está ali dentro, que é muito ácido, não consegue atacar a parede do estômago porque tem uma proteção. Então, a hora que o suco gástrico entra em contato com o muco, ele é neutralizado e com isso a parede do estômago fica sendo protegida. Lembra que eu falei na aula, dei uma antecipação, um pouquinho de patologia, falando para vocês, olha gente, sempre que essa parede mucosa não é produzida, sempre que o estômago falha em produzir o muco, o ácido do estômago ataca a própria parede, começa a corroê-la e gera uma inflamação, uma gastrite, que pode inclusive se aprofundar e virar uma ferida, né? Uma ferida mais ulcerada, que a gente chama de úlcera. Então no estômago o muco já tem essa particularidade de proteger o estômago contra a sua própria acidez, neutralizar o ácido gástrico. E lá no intestino grosso ele vai ajudar a formar as fezes e vai ajudar a empurrar as fezes para frente. Então onde o muco é produzido? O trato gastrointestinal inteiro. Qual é a função dele? Ajudar na passagem do alimento, proteger contra atrito,
neutralizar o ácido gástrico, ajudar na formação e na ejeção das fezes, né? Empurrá-las ao longo do intestino grosso, dos cólons ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto, até elas serem eliminadas. O muco, como é uma secreção digestiva, água e eletrólitos, né? Lembra? E nos eletrólitos do muco a gente dá um destaque para o ânion bicarbonato, porque é ele que confere basicidade ao muco, né? Ele que ajuda o muco a neutralizar a acidez estomacal. Então, além de ter a água e eletrólitos, dentre esses eletrólitos não lembra de destacar o íon bicarbonato. O muco também tem mucina, lembra? A mesma lá da saliva. O que mucina faz no muco? Deixa ele viscoso, né? Viscoso. Um termo técnico a gente diz, como a gente diz, grudento, né? Para usar uma palavra mais coloquial. Mas o termo técnico é viscoso, deixa ele ajuda o alimento a ter menos atrito com as paredes do trato gastrointestinal e escoar com mais facilidade. Então, a pergunta é em que regiões ele é produzido? No trato gastrointestinal inteiro. Por quais glândulas? Eu posso ter glândulas mucosas simples ou glândulas mucosas complexas. Simples é quando é uma única célula produtora de muco. Complexas é quando eu tenho uma glândula com várias células, todas elas produzindo muco. Então, uma glândula maior. Mas pode ser uma única célula produtora de muco. Então, o muco é produzido tanto por glândulas simples, uma única célula, como por glândulas mais complexas, né, com muitas células. Tem um slide, deixa eu ver se eu acho esse slide aqui. Ó, depois vocês vão lá no slide 26 e 27. Só para vocês verem uma glândula mucosa simples, quando é uma única célula, no slide 26. E no slide 27 tem uma glândula mucosa simples, que não é ramificada, e uma outra glândula ramificada, com vários ramos. Então eu posso ter diferentes estruturas de glândulas mucosas. Pode ser desde uma célula simples, como uma glândula mais complexa, com ou sem ramificação. E o slide que fala as funções do muco, tudo sobre o muco, ou seja, o slide que responde essa questão que nós estamos discutindo aí, é o slide 24. Então, os slides 24, 25, 26 e 27 te ajudam a responder essa questão aí que nós estamos debatendo sobre as funções do muco. Então, o pH do muco é alcalino porque ele tem íons bicarbonato. A composição dele é água, eletrólitos e mucina, basicamente. E ele tem todas essas funções que nós acabamos de falar. Vamos para peristalse, né? Questão 8. Quais os tipos de peristalse ocorrem ao longo do trato gastrointestinal e a função de cada um desses processos? Aqui vamos lá para os slides de novo. Vou voltar aqui. Ó, o slide 18, né? A peristalse, lembra que o trato gastrointestinal é uma tubulação. E essa tubulação tem a capacidade de se contrair, né? Então é como se fosse uma mangueira que consegue se espremer, né? Consegue se apertar sozinha. Então, como é que ela faz isso? Porque ela tem duas camadas musculares em torno desse tubo. Então, graças a essas duas camadas musculares, ela consegue se contrair. Então, sempre que vocês virem que uma estrutura do corpo se movimenta, né, que uma glândula contrai para ejetar secreções, que o trato gastrointestinal se movimenta na peristalse, né, que a bexiga se contrai para eliminar a urina, sempre que uma estrutura do corpo contrai ou relaxa, ela precisa ter uma estrutura muscular para fazer isso. E o trato gastrointestinal, ele tem essa estrutura muscular. Que estrutura é essa? São as duas camadas musculares, né, que revestem esse tubo. Lembra? Camada muscular circular e camada muscular longitudinal.
Então, uma camada de músculo reveste o tubo circularmente e a outra reveste longitudinalmente, ou seja, no sentido do tubo. Fica difícil de explicar isso assim pela live. Tenta lembrar da aula que eu pegava aquela folha. Eu tenho uma folha aqui. Que eu pegava aquela folha. Então lembra, o nosso trato gastrointestinal é uma tubulação. A tubulação tem calibres diferentes, né? No esôfago ela tem um calibre, no estômago ela já não é um tubo, é uma bolsa, mas fora do estômago ela é sempre um tubo com diferentes calibres. Então lembra que o alimento passa por dentro e essa camada muscular, essas duas camadas musculares, uma reveste o tubo circularmente. Então quando ela contrai, ela forma um anel, ela aperta o tubo. A outra camada muscular, ela está no tubo no mesmo sentido do tubo, né? A camada muscular fica assim. Então, quando ela contrai, ela não aperta, ela espreme o tubo e empurra o alimento para frente. Por isso que essas duas camadas dão funções diferentes. Eu tenho um movimento de propulsão. O que é a propulsão? É a camada longitudinal contraindo e empurrando o alimento para frente. Só que eu também tenho, antes dessa propulsão, lembra o seguinte, o alimento está aqui. Se eu contraio esse tubo assim, o alimento viria para trás e viria para frente. Eu não quero isso no trato gastrointestinal, eu quero esse alimento indo sempre para frente. Então, qual é a primeira camada que contrai? Se o alimento está aqui, a primeira camada que contrai fica logo atrás do alimento, é a camada circular, ela forma um anel contrátil. Dessa forma, o alimento que está aqui não volta. Ele só vai poder agora ir para frente. Na sequência, quem se contrai é a camada longitudinal. E ela empurra esse alimento sempre para frente. Os slides 18 e 19 mostram isso. O 18 mostra isso muito bem. Ele mostra... Vamos aí no slide 18. Você vai ver o anel contrátil se formando. Isso é a camada circular se contraindo. E você vai ver que logo depois ela empurra o bolo alimentar para frente, ele não volta. Né? A gente nunca quer que o bolo alimentar sofra refluxo, ele só faz isso durante o vômito. A ideia é que ele tenha um movimento unidirecional, sentido boca, ânus, né? Não deve voltar. Com isso, o anel contrátil faz isso. A camada circular contrai antes do bolo e faz com que ele não volte. E aí a camada longitudinal empurra ele para frente. Com isso eu tenho dois movimentos de peristalse. Eu tenho uma peristalse para empurrar o alimento para frente, que é a mais importante, ele não pode ficar parado em nenhum ponto do trato gastrointestinal por muito tempo. Mas eu tenho também contrações rítmicas que vão ajudar a misturar esse alimento. Talvez a estrutura do trato gastrointestinal que melhor misture o alimento é o estômago, porque lembra que o estômago ele não tem uma estrutura tubular, ele é uma bolsa. Então quando o alimento cai dentro dessa bolsa, as contrações peristálticas vão fazer com que essa bolsa agite o alimento ali dentro. Qual que é o objetivo? Pegar esse alimento que está em pedaços, misturar ele com o ácido do estômago para ele sofrer uma degradação nesse ácido, né? Para ele se dissolver. E aí o alimento que chegou sólido em pedaços vira uma pasta, né? Fica líquido graças a essa ação da acidez estomacal. Então lembra disso. Peristalse é movimento. Por que o trato gastrointestinal precisa movimentar? Porque ele tem que empurrar o alimento para frente, porque ele tem que misturar o alimento dentro do trato gastrointestinal. Misturar ele por quê? Porque ele tem que ser misturado nas secreções digestivas. Né? Ele tem que ser na boca, nós temos a língua para misturar ele na saliva. Mas da boca para frente, nós não temos uma estrutura para misturá-lo dentro do tubo. Então o próprio tubo tem que fazer isso, ele tem que ficar contraindo para ir misturando esse alimento, misturando ele com o suco gástrico no estômago, misturando ele com a bile, com o suco pancreático no intestino fino. Então pensa nisso. Na boca eu tenho uma estrutura para misturar o alimento, mas da boca para frente não tenho. É o próprio tubo que tem que ficar se contraindo ali para fazer esse alimento misturar e ir para frente. Então por isso eu tenho duas peristalses. A peristalse que tem o objetivo de empurrar o alimento para frente, eu chamo de peristalse de propulsão. E a peristalse que tem o objetivo de misturar o alimento, eu chamo de peristalse de mistura. O principal sítio de mistura de alimento é o estômago. No restante do tubo, a peristalse vai ser predominantemente de
de propulsão, né? No intestino fino é outro ponto que eu preciso de mistura também, porque eu preciso de misturar o alimento com a secreção pancreática, que é o principal suco digestivo do corpo. Lá no intestino grosso, por que o intestino grosso tem que contrair? Ele tem que contrair com muita força, porque as fezes são pesadas, ele tem que empurrar as fezes para frente. E ao contrair, ele ajuda o bolo fecal a ir formando, né? Ele vai grudando uma massa fecal em outra até formar as fezes propriamente ditas, que vão ser eliminadas durante a defecação. Ok? Então, peristalse. Questão 8 é quais são os tipos, né, de mistura e de propulsão. Quem promove a peristalse? As camadas musculares do trato gastrointestinal, a camada circular e a camada longitudinal. Qual é a função? Uma mistura o alimento, a outra empurra ele para frente, sempre num sentido unidirecional. Boca, ânus. Eu não quero, né, alimento refluindo, não quero refluxo, eu quero alimento sempre num sentido só. Lembrando que o refluxo, o alimento voltando, isso não é fisiologicamente aceitável, né? Isso não é fisiologia, isso já é patologia. Tem algum problema se esse alimento está refluindo. Vamos para a questão 9. Né? Questão 9 são as 7 camadas histológicas do trato gastrointestinal. Quando eu falo camada histológica, estou falando de tecido. Eu tenho que lembrar que quando eu penso na parede do trato gastrointestinal, né, um tubo que passa por dentro de nós, ela não poderia ser uma parede simples. Porque se ela fosse muito simples, muito delgada, fina, facilmente ela arrebentaria. E eu não posso ter uma ruptura do trato gastrointestinal em hipótese alguma. Lembra que eu falei para vocês que o interior do trato gastrointestinal é ambiente externo. Embora passe por dentro do meu corpo, é ambiente externo. Está completamente contaminado por bactérias. Está em contato com o ambiente, tanto pela boca quanto pelo ânus. Então esse ambiente é totalmente contaminado. Eu não posso ter uma lesão no meu esôfago, senão as bactérias saem de dentro do meu esôfago e começam a cair na minha cavidade torácica. Vão contaminar pulmão, coração, órgãos vitais. Isso não pode acontecer em nenhuma hipótese. Eu não posso ter uma ruptura no meu estômago ou no meu intestino, porque daí alimento, fezes, as próprias bactérias podem sair, né, do interior do trato gastrointestinal e cair dentro do meu abdômen. Né? Então elas podem infectar baço, rins, fígado, outros órgãos vitais que estão presentes na região abdominal. Então lembra, trato gastrointestinal, embora passe por dentro de nós, é ambiente externo, completamente contaminado por bactérias, né? Não tem nada de estéril. Nossa boca é cheia de bactérias, nosso trato gastrointestinal inteiro. Lembra que eu falei? Nós temos mais bactérias dentro desse trato gastrointestinal do que células nossas mesmo, né? Células de mamíferos. Então, essa estrutura precisa permanecer íntegra. E por que o nosso trato gastrointestinal dificilmente se rompe? Você não ouve falar facilmente que alguém teve uma ruptura do esôfago, ou por que quando você mastiga mal o alimento, engole aquele alimento, ele desce doendo, mas seu esôfago não arrebenta? Porque ele não tem uma única camada de células. Né? A parede do trato gastrointestinal é formada por 7 camadas de tecido, lembra disso? Então, quais são essas 7 camadas de tecido? Mais uma vez, tem uma figura. Ela está ruim aí no slide, mas ela está muito boa no Guyton. Então, agora que vocês sabem onde é que está o módulo trato gastrointestinal no Guyton, se de tudo não forem ler o módulo todo, vocês pelo menos deem uma olhada nas figuras. Né? Lá no livro elas ficam mais contextualizadas, tem uma legenda explicando as figuras. Deixa eu chegar aqui no camadas histológicas. São os nossos slides de 14 e 15. Né? Então vocês têm que pensar que a primeira camada, que está em contato com o alimento, né, que reveste o tubo por dentro, então nós estamos indo no tubo de dentro para fora. Então a primeira camada que está em contato com o alimento, se o alimento passa aqui dentro do tubo,
Estou dizendo que tem uma primeira camada de células que está em contato com o alimento. Depois vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta.